Olá, uma alegria muito grande estar aqui no canal com vocês apresentando o Wagner. O Wagner é o presidente nacional do Desafio Jovem aqui no Brasil. E hoje eu quero ter a grande alegria, que quando se fala em Desafio Jovem, a gente logo associa com David Wilkerson, a Cruz do Punhal, depois da Cruz do Punhal, Foge, Nick Foge. Talvez você já tenha lido algum desses livros e ouvido também o nome desse pastor, David Wilkerson. E aqui no Brasil hoje não tem uma pessoa melhor para nos falar desse tema, sobre maravilhoso. Conte para nós como que é essa federação, o que você faz, conta essa história maravilhosa, que eu já vou até adiantar, né? Está fazendo 50 anos de milagre. Isso, aqui no Brasil nós estamos há já 50 anos. O Desafio Jovem, ele começa em 1958, lá nos Estados Unidos, quando o pastor David Wilkerson, ele sai então lá da Pensilvânia e vai até Nova York, ouvindo um chamado de Deus, quando ele resolveu desligar a televisão. Ele resolveu desligar a televisão e aí ele foi para o escritório dele e ele tinha uma revista que tinha sido publicada uma reportagem de 7 rapazes que haviam cometido um assassinato. E aí então Deus falou com ele, vá para Nova York e ajude aqueles rapazes. E aí então começou a empreitada dele, ele foi até Nova York e ali começa... ele tenta ajudar aqueles rapazes que ir para o júri, não consegue, mas Deus abre outras portas e ali então começa o embrião do trabalho do Desafio Jovem e se estabelece lá no Brooklyn. E começa então o trabalho ali em 1951. E um trabalho de abordagem, um trabalho de evangelização, um trabalho de intervenção em relação à delinquência, inclusive, né? Porque não era só, né, mesmo, a dependência química naquela época. Na verdade, era uma delinquência. Ele foi até as gangues de Nova York. As gangues, né? Exatamente. E aí eles eram usuários. Né? Foi no inferno, praticamente, né? Nas portas do inferno, né? Para resgatar essas vidas. E aí foi quando ele conseguiu, pela graça de Deus, alcançar os primeiros, né? O Nick Cruz foi um dos mais fortes, mas aí nós temos o Israel, Sônia Argazoni, Mike Zelo e tantos outros que se tornaram depois assim homens de referência nesse trabalho. Aí o trabalho se espalhou por toda a nação americana e depois foi para a Europa. E em 1972 chega aqui no Brasil. Esse trabalho missionário. E qual era o formato do trabalho do David Wilkerson? Né? Hoje nós chamamos de comunidades terapêuticas os nossos trabalhos aqui. Como é que era naquela época? Como é que era chamado? Era um trabalho, nós chamamos de um trabalho de modelo residencial. O que acontecia? Eles tinham uma casa no Brooklyn e aí eles começavam a trazer os rapazes, as moças, e aí eles faziam um trabalho de oração, de pregação da escritura, mas aí eles começaram a perceber que havia muito índice de recaída. Então eles ficavam bem ali uma semana, 2, e aí voltavam para as ruas. E aí foi então que eles compraram uma fazenda na Filadélfia. Foi a primeira fazenda do Desafio Jovem. Eles começam a ir para esse lugar no modelo residencial. E aí foi estruturado, Frank Raymond estruturou um programa, um currículo específico para trabalhar com esses acolhidos. Então, um modelo residencial de comunidade terapêutica. Isso, depois, mais perto, isso começa em 58, 60, 61, começa esse trabalho, aí eles já têm a farm, né, a fazenda ali na Pensilvânia, na Filadélfia, perdão, e aí é uma fazenda grande, que tem até hoje lá esse centro do Desafio Jovem, e ele começou a espalhar esse modelo por toda a América, depois foi para os Estados Unidos, e em 72 vem esse modelo para o Brasil, de evangelização e receber as pessoas, o que antigamente nós chamávamos de casa de recuperação. Sim, exato. Lá no início era casa de recuperação. Exato. Depois comunidades terapêuticas, isso, aí residência terapêutica. Migrou para a comunidade terapêutica. Aí o nosso trabalho aqui no Brasil, ele começa em 1972 com o pastor Galdino Moreira Filho, que o professor Galdino, então começou em Brasília e também as pessoas liam, né? Nós temos aqui a história, o livro A Cruz do Punhal, essa é uma versão que nós fizemos resumida, condensada, para que a nova geração conheça a história. E aí, com a leitura do livro, muitas
pessoas inspiradas pela história abriam hoje uma comunidade terapêutica e colocavam o nome de Desafio Jovem. Ah, então as pessoas, não digo nem encantadas de certa forma, né? Porque vê o milagre, né? Vê o movimento de recuperação acontecendo. Então elas abriam e davam o nome de Desafio Jovem. Isso, aí dava o nome. E hoje a nossa federação tem trabalhado para trazer essas pessoas para padronizar as ações, porque não basta só ter o nome, né? Basta ter também a filosofia do Desafio Jovem, a metodologia do Desafio Jovem. Quem me conhece sabe que eu prezo muito pela regulamentação, pela competência, pela capacitação, e isso é muito interessante, né? Vocês estão trazendo essas comunidades que se chamam Desafio Jovem para beber da fonte, né, Wagner? Para beber da essência, né? E entrar em unidade, né? Não ser algo E agora dividido. tem uma grande oportunidade, porque agora em setembro nós teremos uma conferência de toda a América do Sul, aqui no Brasil, pertinho aqui de Campinas, em Indaiatuba. Nós estamos aqui no Free Mind, né? Aqui em Indaiatuba, dos dias 13 a 16 de setembro, nós teremos a celebração dos 50 anos do Desafio Jovem. Estará aqui o presidente do Global Teen Challenge, do Desafio Jovem Global, o presidente do Desafio Jovem dos Estados Unidos e diretores de toda a América do Sul estarão aqui. Nós teremos aqui mais de 15 países representados. Uma grande celebração. O Desafio Jovem hoje está em 130 nações. Sério? Por conta deste livro. Por conta desse livro. Há uma história aqui nesse Livro livro, inspirado. que na República Tcheca, uma moça nas ruas de Praga, ela pegou uma transcrição deste livro, escrito à mão no lixo. E Deus falou com ela e levou ela ao Desafio Jovem e Deus transformou a vida dela. Eu acredito. Deus, no Evangelho diz que Jesus é o Verbo é a palavra. Então, para nós que somos cristãos, a palavra dita, a palavra escrita, né? Desde que venha do coração de Deus, transforma, né, meu irmão Wagner? Exatamente. E eu quero dar o meu testemunho. Eu, desde 17 anos, né, no meu processo de conversão e busca de santificação, um dos primeiros livros que eu li e que realmente tocou o meu coração, Deus me chamando também para essa missão de recuperação com os dependentes químicos, foi através do pastor David Wilkerson, no livro A Cruz do Punhal, depois da Cruz do Punhal, Foge, Nick Foge. Então, era um livro que você lia e você se inebriava com algo que você não conseguia colocar em palavras. Ali tinha uma palavra, mas existia naquelas palavras escritas uma palavra subliminar, vamos dizer assim, né? de uma outra esfera, que é a esfera espiritual que a gente sabe. E quando um serviço para você que está abrindo uma comunidade terapêutica, se você busca fazer um trabalho missionário, procure beber da fonte, procure na palavra de Deus, porque com certeza ela vai se multiplicar. Você acabou de nos dar um caso aqui, trazer um caso muito interessante de transformação. O molde de comunidade terapêutica do Desafio Jovem é de 9 meses também? Nós temos programas variados, né? Temos 9, algumas comunidades 6, mas o padrão são de 12 meses. 12 meses. Isso. A nossa também, aqui no PCJ também. E o método de trabalho é a espiritualidade, tem mais ou menos? Isso, nós temos, trabalhamos com as questões técnicas, mas o carro-chefe do nosso trabalho é uma mudança e transformação pela escritura. Bonito isso, né? Bonito isso. Nós temos todo um lado técnico, mas o carro-chefe, né? No meu livro, que eu lancei agora por último, eu falo da importância da espiritualidade na comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica é um lugar de transformação a partir da espiritualidade. O carro-chefe, eu acabei de aprender mais um pouquinho através do mesmo aqui. É o carro-chefe. É importante os outros carros, a técnica, a ciência, só vem para colaborar, só vem para somar. Mas o carro-chefe de uma comunidade terapêutica... Nós até colocamos dessa seguinte forma: nós temos alguns modelos, que nós temos vários modelos de acolhimento, mas o nosso modelo é o modelo do discipulado cristão. E ele é o fator principal, né? Os outros são coadjuvantes do processo, são importantes, mas o fator principal é o discipulado, é o que nos Estados Unidos o governo americano fez uma pesquisa com os acolhidos que haviam passado 5 anos atrás, índice de 85% de sucesso.
E aí eles entrevistavam e o entrevistado dizia assim, porque Jesus transformou minha vida e tal. E o outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa. E aí eles chegaram à conclusão que esse fator era o fator Jesus. Fator Jesus. Então esse é o nosso alvo, a nossa meta enquanto federação no Desafio Jovem do Brasil. Jesus em hebraico significa Salvador. Recuperação é salvar. Salvar almas, salvar vidas, salvar pessoas, salvar o futuro dessas pessoas, né? Através do carro-chefe, que é a evangelização, e através dos outros carros, eu não sei, por isso que eu estou repetindo o que você falou, né? Para poder da técnica, da ciência, é muito importante. Deixo aqui nesse vídeo para você o meu carinho. Deus já me chamou, já tem uns 35 anos que eu trabalho nessa missão, desde uma comunidade terapêutica através do PCJ, que é cristã, e realmente eu dou muito valor e honro muito todas as pessoas que me trouxeram alimento para sustentar, alimento substancial, para que hoje eu dê continuidade a essa missão nesses 35 anos. E com certeza, meu irmão, um dos alimentos substancial foi através do David Wilkerson, através dessa literatura. E o David Wilkerson já morreu? Ele faleceu em 2011, Deus o chamou, e foi de uma forma um pouco trágica, foi num acidente automobilístico, né? Então já fazem aí 11 anos que Deus o chamou para si, mas o irmão dele, o Don Wilkerson, que foi um grande promulgador do Desafio Jovem, ainda é vivo e trabalhando ativamente. Lá nos Estados Unidos. Isso. Que maravilha. Hoje quem tem levado o legado do David é o filho dele, o Gary Wilkerson. Mas quando esse irmão fala isso, eu lembro da palavra de Deus. Todo sofrimento humano, toda dor humana não é comparável ao peso da glória que haveremos de ter em Cristo Jesus. Então, com certeza, mesmo que seja através de uma tragédia, o nosso rumo é o céu. Com certeza. Meu querido Wagner, que prazer, hein? Igualmente. Deus abençoe aqui. Alegria. Que bom. Um grande abraço a todos. Espero que tenham aproveitado esse testemunho, essa partilha, esse depoimento, esse comentário também. Grande abraço.